do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar a fuga e realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revoltas pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece. Reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o mestre asseverou que seu reino ainda não se instalara nos ciclos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O mestre esclareceu: agora meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-se a confiança. Jesus, portanto, não pôde endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências muitas vezes obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que os discípulos esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Então, Emmanuel nos chama a atenção aqui, para o que foi dito a Pilatos, Meu reino não é desse mundo. E muita gente entende que, por esse reino de Jesus não ser nesse mundo, e vivem aí numa vida contemplativa, ou seja, vão deixando para amanhã aquilo que pode se fazer agora. Jesus simplesmente quis dizer o seguinte, que enquanto a gente estiver aqui na Terra, nós tenhamos que viver de acordo com aquilo que Ele nos passou, com o seu exemplo. E, como ele disse a Pilatos, ele quis esclarecer que estava uma confusão na época. Os apóstolos, principalmente Judas, esperava que Jesus, na hora ali que fosse caminhado para a morte, ele pudesse simplesmente pedir aos céus, aos anjos, que socorressem ele, e faria tudo de acordo. Achava que a luta seria uma luta armada, e o reino de Jesus seria conquistado vencendo os romanos. E nada disso é que Jesus estava querendo passar. Jesus querendo fazer que eles entendessem que a prioridade, o que ele queria que todo mundo entendesse era que esse mundo, esse reino que ele estava querendo pregar, viria depois no mundo espiritual, mas a preparação seria agora. Então, que possamos viver sempre de acordo com esses ensinamentos, de acordo com tudo que ele nos deixou. Jesus não deixou nada escrito, não escreveu nenhum livro, mas os seus exemplos ficarão gravados nas nossas mentes, por toda a vida. Então, que possamos sempre tomar essas atitudes em todos os lugares, quando estivermos em nossos lares, nos trabalhos, nas ruas, estejamos sempre confiantes, que esse exemplo de Jesus nos deixa aquilo que temos que fazer. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Ele, até Jesus, nosso Mestre maior, pedir a Ele que nos ampare, que nos ajude, e dizendo assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, derramai sobre nós o Teu amor, a Tua paz, a Tua luz, que essa luz possa iluminar a nossa mente e os nossos corações, que essa luz possa iluminar o nosso caminho, na nossa caminhada evolutiva. Te pedimos, Senhor, por caridade, que tire de dentro de nós todo sentimento de inveja, orgulho, vaidade,
todo sentimento de ódio, raiva e perda, e que seja colocado no seu lugar só o amor, a caridade e o perdão, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Carlão, né, que vai nos falar sobre o luto e a saudade segundo o Espiritismo, né? Aproveitando que hoje é considerado o Dia dos Mortos, né? Então, seja bem-vindo, Carlão. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, a sua infinita bondade, nos abençoe a todos. E abençoe a todas as pessoas que no dia de hoje têm seus corações ainda movidos pela saudade, pela lembrança dos entes queridos. E muitas dessas pessoas ficam muito doloridas no dia de hoje. Suas mentes ficam voltadas para as lembranças, e talvez no dia de hoje a lembrança seja muito mais forte, né? Seja muito mais viva. Então que nesse dia 2 de novembro deste ano seja também um momento de reconsideração das nossas vidas. O que nós estamos fazendo aqui, como é que nós estamos agindo, como é que nós estamos levando a nossa existência, né? Para que quando chegar a nossa hora, nós tenhamos mais tranquilidade também. Então, meus irmãos, na manhã de hoje, nós vamos falar sobre o luto e a saudade segundo o Espiritismo, como é que a doutrina espírita encara essa questão. E como eu gosto muito, e eu entendo que a doutrina espírita, ela tem que ser estudada a partir do Livro dos Espíritos, nós temos que pesquisar, temos que nos aprofundar no conhecimento que Kardec deixou nesse primeiro livro, porque ele é o composto de todos os outros livros, né? Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, depois Kardec estende no livro A Gênese. Depois, a segunda parte do Livro dos Espíritos é o estudo que nós encontramos no Livro dos Médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos está composto e extremamente esticado, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E o último livro do Livro dos Espíritos, que é o Céu e o Inferno. Então é a parte que vai tratar do que vai acontecer depois da nossa partida. É o livro menos lido, e eu considero, né, o livro mais importante, porque todos nós que estamos aqui, meu irmão, todos nós, invariavelmente, vamos passar para o outro lado. Não é verdade? É a única coisa certa da nossa vida. Então, a gente precisa estar preparado para a viagem, essa grande viagem que nós vamos fazer, e como é que nós vamos nos encontrar do outro lado. Então, a gente começa com o Livro dos Espíritos, na pergunta 320, que diz: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na terra? E a resposta: muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. Essa, meus irmãos, talvez seja a resposta mais sensata que nós podemos obter quando a gente analisa o que vai acontecer do outro lado e como é que vai ser a nossa relação. Com certeza, nós não perderemos de vista essas almas queridas que partiram. Embora aconteça da gente não ter esse contato. Grande parte de nós temos os sonhos, mas muitas vezes, como Kardec mesmo nos afirma, né, nem todos os sonhos, porque todas as noites nós sonhamos, nem todos os sonhos nós acordamos com a lembrança deles. Então tem gente que fala assim: eu nunca sonho. É um engano, porque todos nós sonhamos todas as vezes. Basta a gente tirar um cochilo e a gente já entra no estado de sonho, né? Porque o sono faz o desprendimento da alma. E a alma não vai ficar colada ali no corpo, ela vai se locomover, ela vai visitar outros cantos, ela vai visitar outras pessoas.
ela vai, algumas vezes tem trabalhos para ser executado. Quantos de nós não fazemos cursos na espiritualidade? Quantos de nós não fazemos tratamentos nos hospitais espirituais? Então, todos nós temos os nossos sonhos, todos nós temos essa oportunidade do nosso intercâmbio com o mundo espiritual. Então, meu irmão, muito embora não tenhamos a lembrança, não quer dizer que a gente não tenha essa oportunidade do reencontro também com os nossos entes queridos. Então, Kardec recebe no mundo espiritual essa resposta, muito mais do que nós podemos julgar. Se eles são felizes, aumenta a felicidade. Agora, se são infelizes, vai dar para eles uma tranquilidade, vai dar para eles um período, um remanso, né? Ao longo do nosso trabalho, vamos lembrar alguns fatos, alguns casos bem interessantes. Adiante, do livro A Vida Continua, nós tiramos esse trecho que eu acho bastante interessante. Quando o Chico Xavier fala, né, que a paz, isso aí é um texto do Chico Xavier no livro Chico Xavier, que ele fala que a vida continua, né? A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. Vamos pegar logo essa frase mesmo para esclarecer. A grande maioria das pessoas que ficam desesperadas com a partida de alguém traz um transtorno muito grande, porque muitas vezes o espírito do outro lado, ele quer a consolação para ele, mas quer também muitas vezes ser consolado. E quando as pessoas aqui ficam desesperadas, é um problema muito sério, né? Porque vai trazer a falta da paz. Então, a paz de quem se foi depende da paz de quem fica. Essa é a nossa realidade. Não é dia de finado, mas dia dos infinitos. Para eles, a nossa saudade, a gratidão, o nosso perdão em via de mão dupla, as recordações felizes dos momentos que tivemos juntos, a nossa vida que segue em frente para honrar tudo o que recebemos, a aceitação dos ciclos naturais da vida, da morte e do renascimento, e a certeza de que hoje estamos juntos através de um sonho, da percepção da presença invisível, da intuição num problema que atravessamos. E amanhã, quando for a nossa vez de partir, estaremos juntos outra vez, sentados na mesma mesa, celebrando e vivendo o infinito amor. Então, isso está no livro do autor, né? O José Carlos de Luca. Vejamos então, meus irmãos, alguns pontos aqui para a gente entender e para a gente esclarecer algumas notícias que o Zé Carlos nos apresenta. Primeiro, a gente começa lembrando, né? Ele fala, né, do dia dos infinitos, porque como nós somos espíritos imortais, todos nós somos esses espíritos imortais, nós já tivemos milhares de vidas, com certeza milhares de vidas para chegarmos ao estágio que nós estamos. E teremos ainda outras milhares de vidas até nós atingirmos aquele ponto que Kardec aponta na questão 170, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação. Então, os espíritos dizem, né, vamos se transformar em espíritos bem-aventurados, em espíritos puros, em outras palavras, em espíritos perfeitos. Não tendo mais necessidade de reencarnar, não teremos mais o aspecto da morte, né? Esse é um ponto interessante, não teremos mais morte. Nós teremos, então, essa vida no infinito. Alcançaremos outros planos, outras esferas, outras tarefas, outros desenvolvimentos para as nossas almas, porque somos espíritos imortais. Lembramos aqui, meus irmãos, que quando ele fala, né, que é uma via de mão dupla, porque se nós sentimos saudades, eles também sentem saudades. Se nós nos sentimos angustiados, eles também se sentem angustiados com todos os problemas que nós atravessamos.
Outra situação, meus irmãos, é a questão da aceitação dos ciclos. Não adianta, a morte vai chegar para quem quer, para quem a deseja e para quem não a quer e não a deseja. Né? Eu, ao longo da vida, eu até já disse aqui várias vezes para vocês, né? Uma das poucas coisas boas da gente ficar velho, e aqui alguns companheiros são meus contemporâneos, né? Somos da mesma idade, nós já percebemos isso. A vida, ela tem seus ciclos. Então é nascer, crescer, ficar maduro e morrer. Alguns de nós tivemos a condição de procriar. Nem todos tiveram essa chance, mas todos nós teremos essa condição de viver e depois de morrer. Quem morre é o corpo físico, somente isso. Então são ciclos que nós vamos atravessar, querendo ou não, desejando ou não, todos nós passaremos por isso. Então, ao longo da nossa existência, eu conheci muita gente que lutou até o último instante para não morrer, mas não tinha jeito. Nós tivemos a ocasião de acompanhar alguns pacientes terminais durante um período que nós fizemos um trabalho maravilhoso. Se Deus permitir, ainda quero voltar a ele. E acompanhar paciente terminal, meus irmãos, é uma universidade, é um aprendizado maravilhoso que a gente tem. Porque muitas vezes a gente conheceu a pessoa num determinado padrão de vida e agora que está próximo da morte, muitas vezes ocorrem mudanças, né? Então, a gente vai observando que algumas pessoas aceitam, essas que aceitam esse ciclo da vida, essa volta ao mundo espiritual, aguardam, algumas vezes até com uma certa ansiedade, né? Querendo que aconteça logo. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora. Quem já leu as obras de André Luiz sabe da grande preparação que existe no mundo espiritual para a recepção daqueles que estão desencarnando. Então todos nós iremos ser recebidos pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos amigos, pelo nosso anjo da guarda, pelos nossos familiares que estão do outro lado. E muitas vezes, como o André Luiz fala, né? Eles preparam uma verdadeira festa. Porque é como nós aqui, quando nós vamos visitar um parente distante, que a gente não vê há muito tempo, a gente não prepara um almoço, a gente não prepara um jantar, um lanche, a gente não prepara tudo para recebê-los. No mundo espiritual, André Luiz fala que é muito parecido. Então, a gente vai ter essa oportunidade de reencontrar essas almas queridas. Outro item que o Zé Carlos de Luca fala ali para a gente, ele fala assim: estamos juntos através de um sonho, da percepção, da presença invisível, da intuição, num problema que atravessamos. Então, todos nós temos isso. Infelizmente, a grande maioria de nós não prestamos atenção, mas nós estamos em contato com os nossos amigos, aqueles que já partiram. Muitas vezes nós percebemos. E o André Luiz nos dá uma dica muito interessante. Presta bastante atenção nessa, porque é uma dica muito legal. Quando muitas vezes nós pensamos em alguém que já morreu, não significa que fomos nós que tivemos a iniciativa de pensar neles, mas foi a presença deles que despertou em nós essa sensação. Então, a grande maioria das vezes, quando nós nos lembramos dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos parentes, né, que já desencarnaram, e assim, do nada, né, de repente você lembra, são eles que estão se lembrando de nós. E muitas vezes, André Luiz fala, muitas vezes estão colados conosco, ligados a nós, nos tocando até. Existem pessoas até, não precisa ser médium para isso, mas que chega a perceber o perfume que essa pessoa usava. Durante um bom tempo, eu sentia o perfume que a minha mãe usava e sentia também a loção de barba que meu pai usava. Então, o significado é esse, que era a presença dele próximo da gente.
Adiante aqui, meus irmãos, vejamos outro ponto que eu acho muito interessante e muito importante, que está na pergunta 329. Olha que interessante. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos, em todos os povos, entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura? E aí os espíritos responderam para Kardec: é a sua consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Ao longo da nossa existência, da história da humanidade, sempre houve essa preocupação com os mortos. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, a começar lá na antiguidade, né? O respeito aos mortos já era uma patente, porque nós, embora tenhamos nos esquecido das nossas vidas pretéritas, conforme está no livro dos Espíritos, nós temos essa intuição, e isso é uma verdade. Então, colocamos aqui uma curiosidade, acho muito interessante isso aí, ó. O ato de enterrar os corpos é quase tão antigo quanto o próprio ser humano. Pesquisadores descobriram cemitérios estimados em 60 mil anos antes de Cristo, com chifres de animais sobre os restos mortais, indicando que já existia o ritual de presentear o falecido. E é muito interessante quando a gente fala, né, de presentear os falecidos, porque tem povos, por exemplo, os japoneses, né, eles presenteiam com alimentos, porque entendem que a alma do outro lado precisa da alimentação. Então eles preparam os pratos, né, daquelas comidas que o falecido gostava. Colocam muitas vezes sobre seus túmulos. E muitos japoneses, principalmente aqueles de famílias mais tradicionais, eles têm dentro das suas casas, né, um canto, um lugar que é para venerar os seus mortos. Então esse respeito pelos mortos, meus irmãos, é uma coisa muito interessante e mostra aí a grandeza, mostra a elevação desses espíritos. Aquelas pessoas que desprezam o morto, né? Desprezam o defunto, desprezam o cadáver, são pessoas normalmente muito ignorantes, são pessoas que não têm essa percepção. Mas como elas vão passar para o outro lado, elas vão sentir, não na sua pele, mas em espírito, né? Vão sentir essas situações. Então, aí nós temos um túmulo, né, que foi descoberto, e a datação, de acordo com o carbono 14, indica que mais ou menos 60 mil anos antes de Cristo. Aí alguém pode falar assim, mas já existia ser humano nessa época? Sim, né? Sim. Essa espécie humana, ela foi sofrendo transformações ao longo dos anos. Então, desde a época dos pitecantrópolis, né, passando para o Homo sapiens, depois o Homo sapiens, né, são milhares de anos de evolução. E nós estamos hoje, no ano de 2023, passando ainda por uma certa ignorância, né, com relação ao que nós já passamos lá atrás. Vamos lembrar, a evolução não dá saltos, ela é lenta. O processo da nossa transformação, da nossa vivência, das nossas modificações, é longa até. Adiante, a gente questiona, né, a questão do luto. O que é o luto? Né? O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte do outro ser. Vale a regra, quanto maior o apego ao objeto perdido, maior o sofrimento do luto. O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas. Eu conheço pessoas que celebram o dia da morte dos seus gatos e cães. Eu conheço pessoas, eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos uma pessoa da relação de vocês que tem essa lembrança. Por quê? Quanto maior o apego ao objeto perdido, maior o sofrimento do luto. Então, faz parte
Se nós já conseguimos celebrar dos nossos animais de estimação, grande parte de nós temos uma grande preocupação, temos essa certeza também, né, do luto com relação aos nossos entes queridos. Essa é a nossa realidade, meus irmãos. Então, está dizendo também que o luto tem diferentes formas e expressões em culturas distintas. A gente sabe disso porque muitas vezes a celebração, a televisão, filmes, mostram isso para a gente. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir a celebração do sepultamento tradicional na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, né? Então, lá, eles ainda têm uma forma bem interessante, né? O caixão sai, as pessoas vão acompanhando, cantando. Em Angola, o meu irmão Marcelino teve a oportunidade de vivenciar uma experiência muito, muito interessante, que foi de acompanhar também um sepultamento. E esse sepultamento, meus irmãos, as pessoas carregavam pedras. E quanto mais amizade, quanto mais ligação se tem, né, porque é da cultura deles, se tem ao falecido, maior também é a pedra. Então, quando chega lá no local, eles colocam o cadáver na posição sentado, e aqueles que trazem as pedras maiores vão acrescentando, vão colocando do lado. E aqueles que têm as pedras menores, né, eles vão colocando depois. E é muito interessante, esse é o sepultamento tradicional, tá bom? Não é para todas as famílias, não é para todos os defuntos, não. É só para algumas poucas pessoas que conservam essa questão da tradição. E aí é muito interessante porque eles levam tempo para ir acrescentando, né? E no final fica uma verdadeira oca para poder conservar ali o seu ente querido. É muito, muito, muito legal isso. Algumas tradições tem notícia, né? A gente tem notícia de que algumas tradições, em alguns povos, o fígado é retirado e é repartido entre os convivas, né? As pessoas que são convidadas para o sepultamento. Então você come um pedaço do fígado do falecido. Coisa que pode ser da tradição, da cultura do povo. Adiante aqui, meus irmãos, nós temos mais um avulso apontando as cores do luto pelo mundo. Vou colocar todas elas, porque já facilita a minha posição aqui, né? Eu vou fazer um esforço para permanecer de pé. Ontem eu fiz uma palestra numa casa e nós conseguimos permanecer de pé. Claro que depois eu acabei sentindo os efeitos, né? Mas, vamos lá. No Brasil, o preto, né? A cor, é a cor mais indicada para a questão do luto. Então, no Brasil e muitos países do Ocidente, a origem está na Idade Média, ou seja, aquele período de 1000 anos de escuridão devido à peste negra. Então, na minha infância, eu achava muito interessante, você sabia que a pessoa estava de luto, porque colocava uma tarja preta, né, no braço esquerdo. Aí eu perguntei uma vez, por que o braço esquerdo? Porque o braço esquerdo está junto do coração, que fica do lado esquerdo, né? Na realidade, o coração está na meia porção do lado esquerdo. Então, a tarja que as pessoas usavam. Depois, aquilo começou a ficar um pouco diferente, muitas vezes as pessoas usavam apenas uma fitinha. E durante muitos anos, muitas pessoas usavam uma fitinha preta até nos seus carros, né? na antena. Hoje praticamente quase ninguém mais se preocupa com a antena do carro, né? Mas antigamente se colocava uma fitinha preta para mostrar que estava em luto, né? Azul celeste na Síria, Irã e países vizinhos, né?
o significado cor do céu para onde se espera ir. Interessante, tem lógica, né? Vermelho, continente africano, significando a comunidade, o mesmo sangue da vez, né? Significa a cor do sangue, o sangue que era a vida, sangue é vida. Depois nós temos ali o amarelo, né? No Egito, significa sofrimento, perda, e está associado às flores e folhas secas que caem no outono. Também tem lógica, né? Depois nós temos o branco, os países asiáticos, Índia, China, Japão, significa busca de reflexão, estar em silêncio e em paz num momento difícil. Então vocês podem observar que as cores representativas do luto têm sua lógica, né? Todas elas. Vamos falar um pouquinho sobre essas considerações acerca do luto. No dia 2 de novembro, milhares de pessoas visitam os vários cemitérios e locais de homenagem para relembrar entes queridos no dia de finados. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Essa data, meus irmãos, para os espíritos não significa nada. Porque na condição de espírito não tem calendário. Para começar, não tem nem horário. Porque dependendo da região que o espírito se encontre, ou ele está numa região mais clara, com uma luminosidade maior, ou ele está numa região escura, uma região cinzenta. Então, lá não chega. E nós sabemos que aqui é dia e noite por causa do dado solar. No mundo espiritual não tem esse detalhe. Ok? Então, vamos lembrar isso. Então, não tem dia 2 de novembro, é porque as pessoas emitem maior quantidade de pensamento com relação aos mortos. Então, por isso que eles ficam sabendo lá. Hoje é dia dos mortos, né? Hoje é nosso dia. Mas não tem nenhum significado especialmente para isso, né? A data, marcada pelo sentimento da saudade, levanta questões profundas sobre como superar o luto e encontrar maneiras saudáveis de lidar com a perda. Então, esse sentimento de saudade. Infelizmente, meus irmãos, nem todos nós desenvolvemos esse sentimento de saudade. Né? Infelizmente. Aí eu falo também que a vantagem da gente ficar velha é ter história para contar. Eu conheço pessoas que não se lembram mais dos seus pais, que já morreram. Não se lembram mais dos parentes e amigos que já desencarnaram. Não se lembram. Simplesmente isso. Apaga. E existe até determinadas pessoas que praticam uma cultura, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não tem que ficar preocupado. Não tem que ficar desnorteado porque fulano morreu. Muitas dessas pessoas pensam assim. Aí vocês poderiam dizer assim, mas essas pessoas são materialistas. Não, muitas vezes não. Simplesmente, elas não querem passar por esse sentimento de saudade, porque é doloroso para muitas pessoas. É marcante para algumas pessoas. Dói muito no coração dessas criaturas. Então, elas não querem sentir isso. Então, a melhor maneira é o quê? Se afastar. Isolar. Deixar de pensar. Deixar de viver isso. Lembramos então, meus irmãos, que a questão de superar o luto. Nós colocamos até na tarja amarela ali para a gente perceber melhor. Superar o luto. Hoje, existe até umas categorias de profissionais especializados na questão do luto. Nós tivemos a ocasião de conhecer uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é psicóloga e ela é especialista em luto. Então as palestras dela são maravilhosas, sabe? Com relação ao luto. Como é que você pode fazer para superar? Então, ela tem alguns conselhos que vou tentar lembrar aqui alguns. Primeiro, você tentar repercutir aquilo que o seu ente querido gostava de fazer, abraçar uma causa que ele gostava,
vivenciar algumas experiências que ele fez, né? Participar de alguma coisa que ele fazia. Então isso muitas vezes ajuda a pessoa a superar o luto. Nós indicamos uma vez para uma senhora, né, que o filho dela desencarnou, ainda muito novo, era um estudante de engenharia e morreu num acidente aqui na estrada, logo depois de Barra do Piraí, entre Barra do Piraí e Vassouras. Ocorreu um acidente de carro e ele morreu. Então, nós aconselhamos, né, para que ela pudesse terminar o trabalho que o filho dela estava fazendo. Ele era professor de um curso pré-vestibular para pessoas carentes. E ela foi uma professora de português durante muitos anos, né? E ela assumiu isso. E até hoje, meus irmãos, ela ainda está nesse trabalho, como professora voluntária num curso de pré-vestibular, porque era o trabalho que o filho dela gostava de fazer. Então, ela mesma afirma, muitas vezes nós nos encontramos, né? E ela fala, né, que aquilo salvou a vida dela. E com certeza deve ter salvado, sim. Deve ter ajudado muito para que ela pudesse superar esses momentos complicados e difíceis da vida dela, né? Vamos lembrar aqui outro ponto, né? Todos os humanos, em algum momento da vida, já passaram, né? Todos os humanos já passaram ou passarão pelo processo da perda de um ente querido. Somente aquelas pessoas muito frias, somente aquelas pessoas muito negacionistas da vida, somente aquelas pessoas que não toleram a perda de alguém, que não vai sentir, porque todos nós vamos passar por isso, lamentavelmente. A ordem natural das coisas, né, é que os filhos sigam para a morte depois dos pais. Mas, em toda a história da humanidade, muitas vezes aconteceu o contrário. E a gente tem assistido muitas e muitas vezes pais sofridos pela perda dos seus filhos, né? Quando deveria ser o oposto. A gente observa isso. Adiante, alguns observam o que se passa no vizinho e percebem que fatalmente chegará a sua vez de experimentar a mesma questão. É simples. É só você observar o que está acontecendo ao seu redor. Estar atento aos acontecimentos. Nessa matança que houve lá na Vila da Penha, eu trabalhei 3 anos naquela região. Vila da Penha, o Complexo do Alemão, 3 anos eu subi e desci aquele morro, entrei em igrejas, em escolas, em terreiros de Umbanda, porque nós estávamos trabalhando, preparando mão de obra para um grande projeto que foi do prefeito César Maia, de fazer a melhoria, né? O projeto Favela Bairro, de fazer a transformação. Então, o nosso trabalho era preparar os jovens, a começar de 14 anos, de 14 a 29 anos, para serem pedreiros, pintores, eletricistas, carpinteiros, ladrilheiros, calceteiros, né? Uma série de profissões para as meninas também, para uma série de trabalhos, de profissões, para que elas pudessem ter para que aquele jovem pudesse ter uma vida melhor. Então eu conheci muita gente, posso afirmar para vocês, e eu passei por outras favelas do Rio de Janeiro, afinal foram 19 anos que eu trabalhei lá. Então, posso afirmar para vocês que a grande maioria das pessoas que moram nas favelas são gente boas, são pessoas honestas, são pessoas caridosas, são pessoas preocupadas com o próximo, são pessoas que têm um coração maravilhoso. Então, essa ideia de que o pobre tem que morrer, né? Que o pobre é bandido, não é bem assim não. A coisa é um pouco diferente. E nesse momento aqui, meus irmãos, alguns observam o que se passa no vizinho e percebem que fatalmente chegará a sua vez de experimentar a mesma questão. Então, temos que tomar muito cuidado, porque eu tenho assistido
até mesmo companheiros espíritas falando acerca da morte dessas pessoas. Aí bandido tinha que morrer mesmo. Vamos lembrar, nós temos filhos, aqueles que não são ainda serão avós, nós temos sobrinhos, nós temos uma porção de pessoas ao nosso redor que são pessoas muito queridas. Nós vamos querer o mesmo para eles? Vamos pensar nisso. O que acontece com o vizinho acontece na nossa família também, na nossa casa também. Então, só um alerta, né? Porque de vez em quando a gente tem que lembrar algumas pessoas de algumas questões. Para alguns é doloroso, depende dos laços de afinidade, de remorso, de arrependimento. Essa aqui a gente precisa dar uma atenção maior, dependendo dos laços de afinidade. Muitas vezes, eu tenho assistido também que muitas vezes as pessoas sentem mais a perda de um amigo, de um colega de trabalho, de um vizinho, do que dos seus próprios familiares, né? Porque a doutrina espírita nos fala da simpatia e da antipatia terrena, da simpatia e da antipatia espiritual. Então, muitas vezes nós vamos sentir mais daquelas pessoas com quem nós nos afinizamos mais, as nossas almas estão mais afins com aquelas, então a gente pode sofrer um pouco mais. Vejamos ainda, remorso. Remorso, meus irmãos, é uma das coisas que a gente mais tem. A grande maioria de nós não damos o braço a torcer, mas muitas vezes nós ficamos nos remoendo, né? Sentindo lá dentro das nossas almas. A mesma coisa acontece com o arrependimento. Quantas e quantas pessoas se arrependem? E alguma vez é tarde. Aí tem que lembrar aquela observação de Jesus: fazer as pazes com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. Isso vai evitar o remorso, vai evitar o arrependimento, vai evitar uma série de dor, de sofrimento, de angústia, sem necessidade alguma. Então, atentemos para esses detalhes aí, para que a gente possa não vivenciar a dor, uma dor mais aguda, uma dor mais sofrida, porque nós tomamos as devidas providências antes. Para outros, é tranquilo, depende de como se compreende o fenômeno da morte. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: vocês espíritas, né? Vocês são muito frios com relação à morte. Não, nós somos racionais. Não somos frios, nós somos racionais. Nós entendemos que, como nós, aquele que desencarnou é um espírito imortal. Como nós teremos as nossas possibilidades de reencontro mais cedo ou mais tarde. Que nós já reencarnamos tantas vezes juntos e vamos reencarnar outras tantas vezes juntos, né? Então, o fenômeno da morte, como você encara o fenômeno da morte, dá uma certa tranquilidade. O tempo cura. O luto é um processo individual e delicado. Realmente é isso. Eu tenho assistido, como eu disse para vocês, né, que muitas vezes o indivíduo enterra um parente, um amigo, alguma vez o pai ou a mãe. E no mesmo dia ele vai para baile, ele vai seguir a sua vida, vai fazer a sua viagem, vai seguir o seu curso da vida normalmente. Porque é da maneira que nós encaramos, né? E aquelas outras que ficam mais sofridas, o tempo vai curar. Eu vou dizer para vocês que talvez o tempo não dá para aquela pessoa a paz necessária, mas vai dar explicação, vai dar significância, né? Vai dar alternativas para que ela possa seguir em frente sem a questão do sofrimento. Teria sido mais tranquilo se a preparação para a separação tivesse sido iniciada antes. É verdade isso. Então, muitas vezes, quando nós vamos visitar alguns amigos, algumas pessoas, que a gente sabe que ela vai desencarnar, a gente, dependendo da afinidade que a gente tem com essas pessoas, dependendo de como elas encaram, a gente já vai preparando, a gente já vai dando os toquezinhos, né? Muitas vezes, na hora da oração, a gente dá aquele reforço, né? Seja feita a sua vontade, né? A gente faz a prece pedindo saúde, pedindo paz, pedindo o soerguimento daquela pessoa, mas muitas vezes a gente enfoca mais nessa palavrinha, né? Seja feita a sua vontade, Senhor, né? Então, para as pessoas já se preparando, ela vai se arguindo, né? E ela vai ter uma compreensão com relação a isso. Mas o bom mesmo seria isso. Eu já falei aqui para vocês, né?
eu tenho uma palestra sobre a preparação da morte. Uma hora dessa, vamos ver se a gente encaixa esse assunto, que eu acho muito legal, sabe? Eu coloquei 25 itens que são muito interessantes para nós já indo nos preparando para a morte. Que todos nós vamos morrer. Se ninguém sabe disso, se ninguém tem certeza, passa a ter certeza hoje, né? Todos nós vamos passar dessa vida para outra, né? Que não seja agora, né? Eu estou torcendo para que ela dure, que a vida, né? A nossa vida, dure ainda mais alguns tempos para a gente poder fazer mais coisas. Continuando, a dor da saudade aperta. Alguns buscam solução na religiosidade, na fé e apoio espiritual. As mais das vezes, meus irmãos, é o apoio espiritual e a religião que dá mais resultado. Dentre as religiões que nós conhecemos, a doutrina espírita talvez seja a mais forte, a mais ampla, a mais abrangente com relação à questão da morte. Porque na doutrina espírita a gente não fala que ninguém vai para o céu, vai para o inferno. E outro dia, sabe, eu fiquei até um pouco chocado. Uma senhora no velório falando assim, não, já foi recebido no nosso lar. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Ir para o nosso lar não é assim, não. Ir para o nosso lar é um negócio complicado. Basta ler as obras de André Luiz, as pessoas não estudam. É complicado. Tem espírito aguardando há 20, 30, 40, 60 anos para chegar no nosso lar. Ah, mas tem outras colônias. Tem outras colônias, mas o processo é o mesmo. Então depende muito do merecimento. No livro dos Espíritos, os Espíritos deixam bem claro para nós. Fazer o bem, praticar a lei da caridade é a senha para a gente assumir essas posições mais elevadas no mundo espiritual. Então a grande maioria de nós, meus irmãos, vamos desencarnar, vamos ficar por aqui. Vamos ficar no nosso lar, vamos vir aqui ao centro, vamos mandar perambular pelas ruas. Muitos de nós. Então não é assim que eu já fui para o nosso lar. Tem muita gente envolvida aí com a história da repetição dessa novela, né? Da revista, como é que é o nome da novela mesmo? A Viagem, né? Tem muita gente envolvida com essa história aí da viagem. Não é bem assim, não. Se alguém estava com essa ilusão, por favor, não quero tirar a esperança de ninguém, não, mas então trate de se preparar, trate de estudar, trate de trabalhar, trate de praticar a caridade, trate de ficar bem com todo mundo. Porque cada pessoa que você fizer inimizade aqui na Terra, vai ser alguém que vai te puxar para baixo. Os pensamentos que essas pessoas lançam, né? Eu já assisti, gente, pessoas falando assim, morreu miserável. Já ouvi e vi esposa falando assim, graças a Deus essa praga morreu. Assisti isso, gente, né? Eu, durante um bom tempo, eu fui um frequentador assíduo do cemitério, porque me chamam, né? As pessoas me chamam, me pedem lá para ir fazer a oração, como? Então, muitas vezes a gente ouve umas coisas dessas, lamentavelmente, mas é a realidade. Aí você acha que essa pessoa que desencarnou não vai captar esse pensamento? Não vai ficar desorientada? Não vai ficar preocupada? Não vai ficar atormentada? Claro que vai. Então o sofrimento dela vai ser maior. Então, para todas as pessoas, aconselho, quando forem ao velório, façam orações. Façam muitas orações, porque a oração é fundamental. Ah, mas eu não vou fazer sozinho? Sozinho mesmo. Se te convidarem para fazer a oração lá em conjunto, ótimo, maravilha. Agora, se você tiver iniciativa, convida as pessoas. Meus irmãos, vamos aqui fazer uma oração em homenagem ao nosso amigo, né? Eu tenho certeza que meia dúzia das pessoas vão comparecer, vão ficar do lado do caixão e vão fazer a oração. É muito importante. No livro Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, tem uma coisa muito interessante. A quantidade de pessoas, de espíritos, que o corpo morreu e ele está ali colado. E muitas vezes os espíritos, os amigos espirituais, estão tentando retirar o indivíduo, porque senão ele vai ser
essa alma vai ser sepultada junto com o corpo. E está lá no livro, só pegar. O livro chama-se Na Hora do Adeus. E o Luiz Sérgio fala que alguns são até sepultados nessa condição. Ou seja, não se desprende, não se desliga, não se desapega do corpo físico. Tá bom? Então, meus irmãos, vamos nos preparar para não ter surpresa, né? Outro item. No consolo para amenizar a saudade. Um consolo. Todos nós buscamos isso. E muitas vezes nós buscamos com os amigos, com os parentes, com os familiares, né? No apoio de familiares e amigos. É muito importante isso. Porque nos primeiros dias, meus irmãos, os primeiros dias é maravilhoso. Todo mundo está perto, todo mundo telefona e tal. Uma semana depois, ninguém mais se lembra que você perdeu alguém. É a realidade. Um mês depois, se você não convidar para a missa de sétimo dia, que nós no Espiritismo não temos, as pessoas nem se lembram mais. E tem gente que fala assim, nossa, já deu um mês. É, já deu um mês. Para a pessoa que sofreu a perda, é um sofrimento. Agora, para as outras pessoas, já passou. O tempo passou rápido demais. No trabalho mais intenso. Então, a gente, quando perde algum ente querido, muitas vezes a gente se apega ao trabalho, a gente se fortalece nele, a gente luta bastante, né? A gente faz um esforço maior. Buscar compreender que a morte não é o fim. Ela é a nossa irmã. O Chico Xavier falava isso, a morte é a nossa irmã. É a nossa irmã mesmo, porque ela vem nos acolher, nos levar muitas vezes para um lugar melhor. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo das amarguras aqui na vida, sofrendo na família, sofrendo de doenças, sofrendo tormentos, todos os problemas, as dificuldades que nós passamos aqui na Terra, que faz parte da nossa provação, faz parte da nossa expiação aqui na Terra. Então a morte é uma irmã, ela vem, nos acolhe e nos retira desse sofrimento. Importante refletir diariamente sobre o sentido da vida. Lembrar, meu irmão, amanhã eu posso não acordar. Amanhã eu posso morrer. Amanhã eu posso estar longe daqui. Então, é trabalhar para que você, ao acordar, pense que é o primeiro dia da sua vida, mas que também pode ser o último. Né? É um pouco de filosofia isso. Você tem que pensar que pode ser o primeiro dia da sua vida e pode ser o último dia da sua vida aqui na Terra. Cada um tem seu tempo de vivenciar o luto. Então nada de apressar, sabe? Nada de se querer forçar que a outra pessoa, né, saia do luto mais rápido. Tá? Então, as mensagens de homenagem aos que se foram, né? Primeiro, não tenha medo do luto. Ele é apenas uma expressão genuína da nossa alma, dizendo que quem parte jamais deixará os nossos corações. A lembrança, ela vai ficar. Os carinhos que trocaram, os sorrisos que compartilharam, as mãos que deram e o amor que nutriram é a receita da força em um momento de luto. Nunca esqueça disso em memória e honra daqueles que se foram. O luto acabará quando enfim pudermos nos reencontrar para um abraço apertado na eternidade. Então tudo ficará bem. Vamos lembrar, meus irmãos, nós estamos aqui de passagem. Os mais antigos aqui vão se lembrar. Nós tivemos um radialista maravilhoso, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conheci sua família, né? O tio Bené. O tio Bené dizia, né, que na vida os únicos que não são passageiros, né, é o motorista e o cobrador. Agora não tem nem mais cobrador nos ônibus, né? Então agora é só o motorista, só ele que não é passageiro. Todos nós somos passageiros, todos nós estamos de passagem aqui. A vida verdadeira é no mundo espiritual, então nós temos que nos preparar para o mundo espiritual. A distância nos separa, mas a saudade nos une na eternidade do sentimento. Olha que frase bonita, né? A distância nos separa, mas a saudade nos une na eternidade dos sentimentos. A saudade é uma melodia triste que toca suavemente nos corações que amam.
O luto é o amor que resiste ao tempo. Cada lembrança é um sinal de amor deixado pelos entes queridos que partiram. O dia de finados é o palco onde a saudade protagoniza a peça da ausência. Que legal, né? Gostei dessa frase. O dia de finados é o palco onde a saudade protagoniza a peça da ausência. Por quê, gente? Porque a grande maioria das pessoas é, na realidade, o único dia do ano em que eles celebram aqueles que partiram. Então, por isso, que nunca critique a pessoa que vai comprar flores. Muitas vezes vão pagar um absurdo, porque no dia de finada, né, uma rosa fica pelo preço de um buquê, né? As pessoas que vão lá gastar dinheiro colocando velas, e muitas vezes, antes dela sair de lá, a vela já estará apagada. As pessoas que trabalham na limpeza do cemitério vão recolher e vão jogar fora. Então, que tenhamos essa sabedoria, né, de entender que no dia de finado, para muita gente mesmo, eu diria assim, para a grande maioria das pessoas, é o único dia que elas se lembram realmente dos seus familiares, dos seus entes queridos, né, dos seus amigos que já partiram. No dia de finados, somos convidados a aprender a lidar com o passado e a encarar o presente, tendo a certeza do legado que todos aqueles que permanecem vivos na nossa memória. Tá bom? Então, no dia de finado é isso aí. Lidar com o passado e encarar o presente. Porque a vida continua, né? Nós vamos ter que continuar a nossa jornada sem... Quem já perdeu pai e mãe, continua vivo, continua trabalhando. Quem já perdeu um filho, quem já perdeu um irmão, quem já perdeu um amigo, a vida vai continuar, né? E eu trabalhei muitos anos, né, no serviço público. Eu posso afirmar para vocês, e não é nenhuma covardia que eu vou dizer que não. Muitos dos colegas ficam felizes quando alguém morre. Chocante isso, né? Tipo mesmo, porque é a oportunidade que ele tem de alcançar aquele posto, de alcançar aquela chefia, aquele cargo, pegar aquela vaga. É a realidade, gente, né? Pode ser chocante para alguns de vocês, mas é a nossa realidade, tá? Pensem nisso, analisem, eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma certeza nisso aí. Que a paz deste feriado envolva nossos corações, lembrando sempre que o amor nunca morre, apenas se transforma em cada um de nós. O amor é isso. Você tem um amor quando você está aqui colado, que você pode tocar, que você pode falar, mas quando a gente parte, a gente vai ter essa oportunidade de continuar, né, sempre amando essa pessoa. E é esse amor que nos une, esse amor que faz essas trocas maravilhosas entre nós. Agora aqui, meus irmãos, é muito interessante isso aqui. Estima-se que o maior cemitério do mundo é o Wadi al-Salaam, no Iraque, com mais de 1.400 anos, com mais de 5 milhões de corpos. Porque lá, meus irmãos, no Irã, você enterrou, está enterrado. Ninguém vai retirar seus ossos, ninguém vai retirar seus restos mortais. Enterrou é para sempre, então naquele lugar. É um lugar sagrado. Por isso que tem 5 milhões de mortos, de corpos lá. Por isso tem 5 milhões de túmulos. Olha que interessante, né? Então esses povos mais antigos, eles têm essa compreensão da vida, da morte, né? E vão em frente. Vamos lá. As dificuldades e os impactos ambientais para o sepultamento nas grandes cidades. Hoje nós estamos enfrentando isso, né? Porque as cidades não têm mais terreno para fazer cemitério, né? Então, cemitério tradicional ou moderno. Então, por exemplo, cemitério do Retiro. Já não cabe mais ninguém lá. Então estão sendo reaproveitadas aquelas... Porque muita gente retirou os restos mortais de lá para levar para outro cemitério. Meu pai, por exemplo, né, foi sepultado lá, mas
com a morte da minha mãe, nós retiramos os restos mortais do meu pai e colocamos junto com os restos, com o corpo da minha mãe, no novo cemitério. Né? Mas daqui a pouco vai começar alguns de nós partindo, né? E passados 3 anos, que normalmente é o de praxe, você vai para o saco verde, né? Não é mesmo? Porque o saco preto, que era preto, agora é saco cinza, né? Quando você morre. Agora, depois você vai para o saco verde. É a realidade das coisas. O preço da sepultura, meus irmãos, temporário permanente. Quem tiver a curiosidade, entre na internet e procure ver lá o preço de uma sepultura no cemitério São João Batista. É o preço de um apartamento, ou é o preço de um carro de luxo, tá bom? Tem sepultura daquelas antigas, aqueles mausoléus, valendo mais de 2 milhões de reais, tá bom? Então, por favor, quem tiver essa preocupação, pode abandonar, porque vai ficar lá pouco tempo, né? E também não vale a pena. O nosso corpo é isso mesmo, ele deve voltar à natureza, né? Os serviços prestados, né? Tem funerária, né? Que oferece um buffet. Então, salgadinho, né? Bebida, tal. O que você pagar, eles oferecem. Quem nunca foi num velório aí que tinha garçom distribuindo salgadinhos? Hã? Ainda não foram, não? Então vocês têm ido em velório de gente pobre. Procurem num velório de gente rica, vocês vão ver isso, gente. Esse período que eu fiquei no Rio, de vez em quando morria lá um diretor de uma escola, alguém, né, tal, alguém famoso, e a gente era convidado para ir, porque a gente participava de alguns trabalhos, né? E eu assisti muitas vezes isso, sabe? O garçom, né, com toda a pompa e circunstância, fazendo a distribuição de bebidas e tal, sabe? Vinho branco, essas coisas assim. Caixões e roupas biodegradáveis. Olha que legal. Antigamente, os caixões eram feitos de madeira mesmo. Hoje elas são feitas de um material que em menos de um ano fica degradado, né? As roupas também. A transmissão ao vivo pela internet, olha que interessante. Transmissão do velório, do sepultamento, sabe? Gravações de documentos ou livretos sobre a vida e obra do falecido. Alguém já foi a um velório que você, na entrada, você recebia um livreto com a biografia do falecido? Não? Um dia eu vou trazer aqui para vocês verem, né? Porque eu tenho pelo menos 3 ou 4 lá em casa, né? De pessoas que eu fui ao velório e recebi na entrada, né? Um livretozinho acerca da vida e obra da criatura. As cerimônias high-tech, né? Cerimônias high-tech fazem parte de uma gama de serviços funerários sofisticados que estão cada vez mais populares. Quem tem, pode pagar, né? Tem. Capelas com sistema de som e iluminação, funeral online e videobiografia do falecido exibida durante o velório. São alguns dos recursos disponibilizados por funerários que se adaptaram às cerimônias modernas. Então, quando você está lá, você está assistindo um documentário sobre a vida do falecido. Serviço de transmissão ao vivo da cerimônia de despedida, além de um sistema automático de iluminação e efeitos especiais controlado pelo tablet. Então, as luzes que se modificam, sabe, os desenhos que aparecem, sabe, essas coisas, né? Vocês nunca foram num velório desse, gente? Olha quanta coisa vocês estão perdendo, sabe? Vocês vão morrer e não vão assistir uma coisa dessa, gente. Né? Olha só, meu Deus. Toda homenagem é feita com qualidade, rapidez, respeito à memória do falecido da sua família. Tá? Essa aí, vocês devem se lembrar, né? Lembra? Lamentavelmente, né? Eu digo lamentavelmente porque o cerimonial do Rio de Janeiro não autorizou, sabe? Mas tinha um grupo que estava querendo fazer a imitação desses dançarinos aí, sabe? Acho muito, muito legal, muito interessante. A música é fabulosa, né?
E vamos pegar mais uns minutinhos de vocês, só para a gente falar da cremação, depois a gente encerra, tá? A cremação, técnica que reduz um corpo a cinza, foi criada por volta de 1000 anos antes de Cristo. Então, cremação não é coisa nova. A forma da cremação é que mudou. Antigamente era só com madeira sagrada, madeiras que eram plantadas, né, pinho, algumas vezes até cedro, que eram plantados justamente para isso. Então só as famílias muito ricas, né, é que tinham dinheiro para comprar a madeira que ia ser queimada na cremação. Então foi criado lá pelos gregos, né, romanos, que acreditavam que o sepultamento era para criminosos e seria mais digno ter o corpo cremado. Isso lá, 1000 anos antes de Cristo. Hoje, tem muita gente que tem uma preocupação muito grande. E hoje está ficando quase que mais barato você cremar do que você sepultar. Tá bom? Quem quiser, é só entrar em contato lá com o cemitério e vocês vão obter essas informações, né? Eu, como biólogo, eu acho uma covardia muito grande. A natureza levou milhões de anos para fazer uma conformação do nosso corpo. E você vai ficar reduzido a um pacotinho de cinza, a uma coisinha de cinzas. Né? Até aqui, ó. Né? Um potinho, ele pode ser todo incrementado e tal, mas você não vai pesar nem 800 gramas de cinza. E um detalhe, essa cinza não serve para nada. Tanto assim que o Jardim Botânico no Rio de Janeiro foi proibido o lançamento de cinza. Porque onde cai essa cinza não nasce nem capim depois, gente. Para vocês terem uma ideia, né? Essa cinza aí é muito parecida com essa escória da CSN. Quem conhece a escória da CSN e pegar, a gente pode até dizer, ó, isso aqui é cinza do fulano de tal. Porque é isso mesmo, né? Até 1964, a Igreja Católica não permitia que seus fiéis fossem cremados. Atualmente, mesmo sem a proibição, o hábito do enterro ainda continua muito forte em países católicos. E aqui, os impactos, né? Já falamos, deixa eu ver aqui, está aqui. O luto serve para os dois lados da cortina. Para o sobrevivente do lado de cá, lembre-se que você perderá um ente querido, enquanto que o que partiu perde todos os entes queridos de uma vez. Olha que interessante essa observação, né? Claro que encontrará os que antecederam no portal da vida maior, depois de passar pelo período de perturbação. Está lá no livro dos Espíritos, período de perturbação, pelo qual todos nós passaremos. Alguns passam por um período de minutos, né? Como foi Bezerra de Menezes. Mas outros, o período dura muito. O período dura muito de perturbação. Para o sobrevivente do lado de lá, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos, seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Então, os maridos, por favor, não fiquem preocupados do lado de lá se as suas esposas fizeram um segundo casamento. Nem os maridos, né? As esposas, não se preocupe com isso, porque poderá haver um novo casamento. E aí a vida segue, né? Muitas vezes, um filho que é muito querido, que desencarna, tem famílias que adotam alguma criança como se fosse para substituir. Não é bem isso, né? Mas é isso. Então, quem for do lado de lá, quem estiver do lado de lá, não se preocupe não. A vida segue do lado de cá. Poderão, em pouco tempo, esquecê-lo. É quase certo, algumas vezes, por defesa, não suportar o sofrimento. Tem muitos viúvos e viúvas que se casam de novo por não suportar a ausência de alguém, a referência de alguém por perto, né? A companhia de alguém. Então, é isso, meus irmãos. Muito obrigado aí pela atenção. Que Deus possa nos fortalecer, nos amparar e dar força para que nós possamos seguir adiante na nossa jornada, tá? E todos nós, só reforçando, todos nós passaremos por essa questão da morte. Todos nós passaremos pelas questões do luto, mas todos nós temos que ter
a certeza de que Deus, na sua infinita bondade, nos dá a força, a sabedoria, para que nós possamos levar adiante, né? Eu estava tentando lembrar aquela frase do Altamir, né? Que Deus te dê... Como é que é? A frase que você sempre fala no... Que Deus te dê a força, o ânimo, o otimismo, a coragem e a fé, para você prosseguir na sua caminhada. Isso. Mas quem me passou isso foi o Manuel Coelho, nosso amigo querido. Foi. Então, por favor, chega aqui na frente, fala para ficar bem gravado. Esse é o amigo Carlão. Olha aí, a gente encerra. Que Deus te dê a força, o ânimo, o otimismo, a coragem e a fé, para você prosseguir na sua caminhada aqui na Terra. Muita paz, um bom domingo a todos. Muito obrigado, meus irmãos, muita paz, saúde e felicidade. A gente agradece o Carlão pelo estudo da manhã de hoje, né, sempre um estudo aprofundado das questões doutrinárias. Agradeço o Altamiro, que abriu aqui para a gente, dirigiu. Enquanto eu estava lá fora na correria, que hoje não veio o Sejão, que arruma a mesa do café, não veio o Angélico, não veio o Alberto. Então, preocupado com o Carlão não chegava, eu falei, eu vou ter que arrumar tudo lá fora e ainda fazer a palestra também. Aí eu fiquei obsidiando ele, fiquei lá fora, Carlão vem, né? A obsessão funcionou. Ele apareceu, Tamir, obrigado, a Talva chegou também, me ajudou a partir as coisas lá fora, né? Tem domingo que dá essas correrias mesmo. Quarta-feira que vem, nós temos a palestra da Solange com o tema, continuando, né, dentro dessa sistemática do Dia de Finados, perda de entes queridos e morte prematura, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, então é sempre um assunto muito interessante também para continuar. Como dizem alguns aí, o Altamir adora os assuntos sobre a morte, não? De repente já é uma preparação. E lembrando a vocês que tem aquele café lá fora, né, que eu acabei que arrumei lá junto com a Dalva, depois do passe, 5, 6 passistas aí em condição, Solange, contar hoje com ela, né, que também é passista aqui na nossa casa, Altamir, Dalvinha, o Luiz Carlos lá atrás, ok? E esqueci de alguém aí, Céu também, né, depois se dirigem à sala de passe. E finalizando, lembrando a vocês que a gente está na campanha do quilo, então no final de novembro a gente precisa já estar com tudo, porque a gente entrega na segunda quinzena de dezembro, antes do dia 20, né, para não ficar em cima do Natal, são para as famílias carentes lá do Parque Maíra. Então ali no finalzinho de novembro, início de dezembro, quem puder trazer aí para nos ajudar, para a gente compor as cestas básicas, a gente agradece desde já de coração. Hoje é aniversário do meu filho, o Rogério, e por que eu estou fazendo esse comentário? Porque o Rogério era pequenininho, aí via na televisão esses cemitérios cheios, todo mundo visitando os dias de finados. Um dia ele falou, pai, por que eu nasci no dia que todo mundo morreu? Ele era criancinha, aí eu tive que buscar para ele que não era nada disso, né? Então hoje é aniversário do meu querido filho. Vamos encerrar então agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui e pedir a Ele que nos abençoe agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nessa prece nós vamos encerrar a primeira parte, mais uma vez agradecendo ao Carlão, partindo para a segunda na Câmara de Passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem, serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. Muita paz a todos, bom domingo.